Olá, irmãos e irmãs da Quarta IPI de Guarulhos. Estamos aqui em contato, à distância, mas em comunhão, com saudades, para apresentar um pouco do estudo bíblico, para hoje. E o texto, como a gente colocou lá no grupo da igreja, é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 até o 36. E quem ainda não leu o texto, eu não vou ocupar tempo do vídeo lendo o texto agora. Então, quem ainda não leu o texto, faz o seguinte: pausa o vídeo, leia o texto com toda atenção, se precisar, leia outra vez, e aí a gente prossegue, tá bom? Então você pausa o vídeo, faz a leitura, aí depois volta no vídeo. Então vamos lá. O texto que nós escolhemos para o estudo é um discurso de Pedro. A gente já falou em outros estudos na igreja que Atos dos Apóstolos é um livro de discursos. Discurso de Pedro, discurso de Estevão, discursos de Paulo, enfim. E o livro, apesar de se chamar Atos dos Apóstolos, na verdade tem atos principalmente de Pedro, na verdade principalmente de Paulo, Depois de narrada a sua conversão, o protagonismo é todo do apóstolo Paulo. Mas esse discurso, ele está logo em seguida de algo muito importante na história da igreja, para o testemunho bíblico, que é a chamada descida do Espírito Santo. Então seria bom também que você lesse o começo do capítulo, primeiro versículo até o versículo 13. Esse trecho que nós vamos estudar, a gente pode dizer que ele tem dois objetivos. O primeiro é buscar uma explicação para aquilo que havia ocorrido antes, ou seja, aquela questão das línguas, e tinha gente, inclusive, dizendo que aquilo era demonstração de pessoas embriagadas. O segundo objetivo do nosso texto é um testemunho de Pedro com fundamentação bíblica para aquilo que aconteceu com Jesus, principalmente a sua morte e ressurreição. Então, nós temos esses dois pontos no texto. No vídeo não vai dar para a gente fazer um estudo com o mesmo tempo que a gente faz lá na igreja, mas nós vamos dar algumas indicações para que os irmãos e as irmãs reflitam sobre esse texto e tirem dele lições para as suas vidas. Uma primeira coisa que a gente tem no texto, basicamente nos versículos 14 e 15, é o apóstolo Pedro, vamos dizer assim, colocado como liderança, falando aos judeus a respeito do que tinha acontecido. E no versículo 15 ele refuta totalmente a possibilidade de que aquelas pessoas estivessem embriagadas, porque eles estavam nas primeiras horas da manhã. Os dois assuntos que eu falei que o texto trata, dos quais o texto trata, eles têm uma característica muito interessante, que é o uso da Bíblia. No Novo Testamento, quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de Escritura, nós estamos falando do Antigo Testamento. E era imprescindível, era absolutamente importante que Pedro começasse o seu discurso
e fundamentasse o seu discurso com textos da Escritura. Lógico que a fundamentação que ele faz, a releitura que ele faz de textos do Antigo Testamento, a interpretação que ele faz de textos do Antigo Testamento, a gente pode analisar profundamente qual é o tipo de interpretação que ele faz. Nós não vamos fazer isso aqui. Mas é interessante perceber que ele faz questão de fundamentar o que ele está dizendo na Escritura Sagrada. Ele faz isso, em primeiro lugar, quanto à descida do Espírito Santo, citando o profeta Joel. O texto lá do profeta Joel, com alguma outra diferença, ele está aí descrito, ele está colocado aqui no texto dos versículos 16 e até o 21. Né? E a gente vai perceber que aquilo que o profeta Joel disse não é absolutamente igual àquilo que aconteceu nos primeiros versículos desse capítulo, ou seja, do primeiro versículo até o 13. Mas Pedro faz a partir daí a fundamentação daquilo que acontece anteriormente. Ou seja, aquela manifestação do Espírito Santo foi prevista. Ela está alinhada com o testemunho profético, e isso, para os judeus, era extremamente importante. Depois, ele passa a falar de Jesus Cristo, e aí os textos que ele cita são textos atribuídos a Davi. Davi é agora enfocado quando ele quer falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Interessante que no versículo 23, Pedro diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E nesse mesmo versículo ele acusa os judeus dizendo: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Duas coisas importantes aí nesse versículo, né? Nada aconteceu por acaso. Nada aconteceu por um acidente histórico. Deus estava sabendo do que estava acontecendo. O Pai conduziu os acontecimentos. E Pedro faz uma acusação dura. Ele não deixa de perceber a iniquidade dos judeus em relação a todo o processo que culminou na morte de Jesus Cristo. E aí ele cita Davi. E depois, a partir do versículo 29, ele fala da sua ressurreição. Né? E é importante perceber, e eu queria chamar a atenção de vocês, para o versículo 32. Esse versículo é espetacular. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Muito importante. A palavra de Deus ficou preservada. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus, e principalmente a sua ressurreição, chega até nós por causa de testemunhas. E nós também somos testemunhas. Tá certo que não somos testemunhas como aqueles primeiros discípulos, os apóstolos, mas somos testemunhas que recebemos esse legado, essa mensagem do Senhor. E temos a incumbência de sermos testemunhas para outros, a respeito dos feitos de Deus, a respeito do Cristo que está vivo, que transforma as vidas e que atua para que nós tenhamos nas nossas vidas os valores do reino, de paz, de justiça, de amor, de misericórdia, de consideração do próximo. E isso é muito importante.
nós somos testemunhas. A gente sabe que a palavra testemunha é uma palavra forte, né? E naqueles primeiros séculos do cristianismo, ser testemunha muitas vezes significava ser mártir também. E o texto termina com um versículo muito interessante que diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então isso está em consonância com aquele texto de Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Aquele que foi humilhado, aquele que foi colocado na posição mais indigna, sofreu a morte de cruz, esse foi exaltado. Diz o texto, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Messias e Kyrios, Senhor. Um título importantíssimo, por exemplo, na teologia paulina, e um título importante naquela época. Um título que era dado aos soberanos. Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso é um pouco do texto para reflexão dos irmãos e das irmãs. Como eu falei, a gente não tem o mesmo tempo, mas vamos ler e meditar nesse texto com profundidade. Nós ainda estamos vivendo o período da Páscoa. Pensar no sacrifício de Cristo e na sua ressurreição. E olha, você pode mandar perguntas. Pode ser no grupo do WhatsApp da igreja, pode ser no meu WhatsApp, né? Meu telefone prefixo 11 99311 1990. Pode, escutou o estudo, leu o texto, compartilha com a gente as suas dúvidas, as suas impressões, e a gente vai conversando nesses tempos aí em que a gente não pode ainda se reunir lá na igreja, tá bom? Que Deus abençoe e guarde a todos e que a sua palavra seja eficaz em todas as nossas vidas. Deus abençoe.